Antes de iniciar o trabalho, eu gostaria muito de agradecer o convite, agradecer a oportunidade de trabalho e agradecer especialmente a oportunidade de aprendizagem. Estão sendo momentos muito importantes de troca, de entendimento, e eu fiquei muito grata por ontem estar participando com vocês e de estar participando hoje também. Sempre é uma grande oportunidade que todos nós temos. Não existe possibilidade de nós estarmos em um local e sairmos deste local e dizermos nada foi aprendido. Nós sempre temos o que aprender, sempre temos o que crescer, sempre temos o que, de alguma forma, trazer para o nosso convívio, para o nosso desenvolvimento e desenvolver lá, aplicar. Quando a Ana coloca dessa questão de ampliar a rede, exatamente isso. Em uma das parábolas, Jesus lança a rede. Então, isso fica muito claro, não é? Que essa rede precisa ser lançada, não somente e para qual lado que foi o lançamento da rede, senão para o lado da compreensão, do entendimento. Então, quando Jesus lança a rede, nós precisamos também pensar em lançar as nossas redes, ampliar e cada vez mais nós fazermos leituras de todas essas parábolas e de todas essas falas, uma vez que Jesus ele trouxe sementes inclusivas. Jesus trabalhou o tempo todo com essa questão da inclusão, com essa questão de olhar para o outro, de olhar para dentro de si mesmo. Então, por isso que nós utilizamos esse título, Jesus, as sementes inclusivas, porque ele, ao mesmo tempo, nos inclui e, ao mesmo tempo, nos traz o outro para ser incluso em nosso dia a dia. E nós precisamos pensar nisto a cada momento, a cada instante. Então, o meu agradecimento, antes de tudo, mas eu não vou ficar somente no agradecimento, eu vou colocar vocês também no trabalho. Né? E também uma coisa eu vou deixar bastante claro. Nós não vamos ter condições de encerrar, de esgotar o tema aqui. Porque não existe possibilidade de esgotar o tema inclusão. Nem de esgotar o tema inclusão e acessibilidade. E muito menos esgotar o tema Jesus. Jesus, quando é dito lá em um livro dos Espíritos, muitos espíritas dizem que a resposta 625 é a menor questão de todo o livro dos Espíritos. Onde, quando perguntam qual foi o espírito mais puro que chegou à Terra, e então os espíritos respondem Jesus e dizem, é a resposta mais curta. Não. Para mim, é a resposta mais longa de toda a codificação. Porque pensar em Jesus, analisar o que Jesus disse, e vai para além de toda a codificação. Então não existe brevidade. Existe, sim, um início, uma introdução de nós. Quando começarmos a pensar, vamos ter de pensar que isso vai ter uma continuidade. Não é? Bem, então vamos ao trabalho, certo? Acredito que todos vocês têm um bloquinho junto com vocês, não tem? Sim. Então, 2 a 2, eu vou pedir rapidamente, vou pedir para o Arthur que controle 1 minutinho só. 2 a 2, vocês pensem em 2 palavras, 2 únicas palavras. O que é inclusão? Difícil, não? 2 únicas palavras em 1 minuto. 2 pessoas pensando, conversando. Uma palavra para cada um. O Arthur vai cronometrar ali, ó, em cima. Segunda questão. Pessoal, ouçam aqui. Agora, 2 palavras para o
que é integração? Agora parece que vocês já ficaram mais pensativas. O silêncio. Opa! Prontos? Agora, uma outra palavra. Uma única palavra. Vocês dois, de 2 a 2 vão ter de decidir uma única palavra para dizer o que é exclusão. Pronto? E agora uma outra. Tem mais 2 perguntinhas só. E agora? Capacitismo é uma palavra. O que é capacitismo? E agora a última questão. Acessibilidades. Um exemplo de acessibilidade. Um exemplo de acessibilidade. Mas não escreva um jornal, por favor. Bem sintetizado, ou uma única palavra. Talvez uma palavra já seja o suficiente para a acessibilidade. Certo, pessoal? Linha dura, hein? Gaúcha? Ah, você se enganar. O gaúcho é... A coisa é... Não adiantou ter morado no Rio de Janeiro. E pensa assim que a simpatia veio pelo Rio de Janeiro, mas a linha dura do gaúcho falou mais alto. Bom, agora eu vou convidar todos vocês para assistir um vídeo, não é? Eu não tive a pretensão de escrever uma parábola, porque eu não tenho condições de escrever uma parábola, mas eu escrevi algo e agora, a partir desse vídeo, vocês prestem atenção, porque nós vamos trabalhar com este vídeo. Hoje contaremos uma história sobre inclusão e acessibilidades, de Sônia Hoffmann, contado por Janina Trapp. Vamos começar? Na cidade chamada História, havia uma família composta para desenvolver a sabedoria. O pai chamava-se Tempo, a mãe, Evolução, e eles tinham 5 filhos: a inclusão, a integração, a exclusão, o capacitismo e acessibilidades. Inclusão estava sempre aberta ao diálogo e à interação, não somente com aqueles com deficiência, mas com todos com alguma diferença. Gostava muito da construção e exercia a equidade, o que era justo. Já a sua irmã, a integração, não pensava em todos como a inclusão, não. Ela era unilateral e gostava muito de improviso. Quem quisesse conviver com ela, que se encaixasse e, de preferência, alcançasse a normalização de suas atividades. Escolhi apenas alguns para conviver e, podem acreditar, considerava que diferença e desigualdade eram a mesma coisa. Puxa, elas tinham uma irmã mais difícil, a exclusão. Ela nem pensava em reciprocidade, em vinculação, não. Gostava muito era de segregar, segregação, e tinha até o que se pode chamar hábito de eliminação do diferente. A palavra, a pessoa com deficiência, então, nem pensar em bom dia, boa tarde, boa noite. A palavra escolha para ela não existia para os outros, somente para ela. Diferente da integração que, pelo menos deixava que alguns participassem ou escolhessem fazer, desde que fosse como ela queria, é claro. E a inclusão aceitava todos e considerava muito importante as escolhas de cada um. A exclusão, por mais que o seu pai Tempo e a sua mãe Evolução aconselhassem, ela era resistente, se agarrava ao desconhecimento dos direitos humanos e da valorização das oportunidades. Ela e a sua irmã, Integração, se davam muito bem com seu outro irmão, o capacitismo.
E ele gostava muito de preconceitos com as pessoas com deficiência. Pois vejam só. Os três andavam então sempre juntos. E por isso a inclusão e a acessibilidade faziam companhia uma para a outra. A acessibilidade apreciava o desenho universal e considerava muito os princípios de autonomia, segurança e conforto. Tal como a inclusão, ela sempre incentivava todas a independência e por isso considerava muito deletérias todas as barreiras, fossem elas arquitetônicas, de comunicação ou de atitude. Como ela considerava todas as oportunidades, todas as possibilidades, ela era plural. E quem quisesse encontrar a inclusão, era só procurar por acessibilidades. Com certeza encontraria. Eventualmente por integração. Sim, porque para ela, integração, construir uma rampa já era suficiente. Não era pensando em todos, apenas em alguns. Bom, a comunicação era unicamente ou em libras, ou em brailles, ou com letras muito grandes, ou muito pintadas e coloridas. Mas todas juntas? Não, nem pensar. Nunca! Por isso, seus pais e seus amigos sempre diziam que quando a integração, a exclusão e o capacitismo se conscientizassem e amadurecessem, eles iriam passar a agir como a inclusão e a acessibilidade. E assim, os dias foram passando e os hábitos daquela família e até da própria cidade foram se modificando. Com o desenvolvimento da sabedoria e da ponderação, eles passaram a entender que, em algumas situações, a presença de alguém daquela família se fazia muito importante, pois nós precisamos aprender a viver e conviver uns com os outros. E que nem tudo é totalmente bom, nem totalmente mal. E assim termina a nossa história. Ou está apenas começando. Até a próxima. Tchau! Esta foi a história. Como eu não tenho este dom, este talento nessa encarnação para contar histórias, eu apelei para a Janina, que também é do Conte Mais, é da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e eu solicitei para ela, eu escrevi a história e solicitei para ela trazer. Daí, o que vocês acharam? Gostaram? Está disponível para vocês. Né? E aí, tem a ver muito com aquelas questões que vocês escreveram? Em alguns pontos não tem absolutamente nada a ver, não é? Como nós estamos distantes de pensar o que é inclusão, o que sejam acessibilidades. E por que o plural? Né? Agora, então, vamos assim, é possível passar cada trechinho e nós começarmos a conversar sobre cada trechinho desse trabalho? Pode ser? Então tá. Então vamos lá. Hoje contaremos uma história sobre inclusão e acessibilidades, de Sônia Hoffmann, contado por Janina Trapp. Vamos começar? Na cidade chamada História. Tá. Então, assim, ao longo da nossa história, nós tivemos uma série de movimentos. Nós tivemos os movimentos que nós vamos apresentar logo em seguida. A exclusão. Hoje? A exclusão. Nós tivemos o movimento da segregação, nós tivemos o movimento da integração, nós tivemos o movimento da inclusão. Né? A nossa história foi marcada desde lá, a fase inicial, onde havia uma exclusão total da diferença. Depois, nós passamos para um tempo de cristianismo, onde Jesus trouxe o amor, então começou-se a pensar muitas vezes em trazer o outro, mas mesmo assim o outro muitas vezes ficou segregado em casas de caridade. Mas mesmo assim havia a segregação. Não é?
Então, logo depois, bem mais adiante na história, e aqui eu estou fazendo assim avanços bem rápidos, porque somente isso levaria, somente cada item desses levaria uma ou mais oficinas para nós trabalharmos. Mas, mais adiante, por várias questões, se passou para o movimento da integração, que foi, não é, uma forma de olhar para as pessoas com deficiência. Mas não foi suficiente. Então, com o tempo, e por isso o pai tempo e a mãe evolução, a evolução nós viemos ao longo do tempo evoluindo e nos constituindo como sujeitos e conseguindo pensar mais, inclusive nas próprias parábolas do Cristo, a inclusão começou a tomar uma força e começou a se perceber que era muito mais do que lidar somente com a deficiência. Seria trabalhar com todos, inclusão. E nós chegamos logo depois para pensar que inclusão precisaria de algo, acessibilidade. Mas a acessibilidade também teve, ao longo do tempo e ao longo da nossa evolução, uma modificação. Hoje não se fala mais em acessibilidade, se fala em acessibilidades. E nós vamos saber por quê. Pode continuar? Havia uma família composta para desenvolver a sabedoria. O pai chamava-se Tempo, a mãe, Evolução, e eles tinham 5 filhos: a inclusão, a integração, a exclusão, o capacitismo e a acessibilidades. Inclusão estava sempre aberta ao diálogo e à interação, não somente com aqueles com deficiência, mas com todos com alguma diferença. Gostava muito da construção e exercia a equidade, o que era justo. Então, assim, inclusão. O que é que inclusão envolve? Inclusão envolve a questão do diálogo. Né? Nós temos um filósofo que diz que em todo encontro, quando nós saímos de um encontro, nós sempre saímos modificados, porque no encontro há uma reunião de singularidades, e no encontro, nessa reunião de singularidades, nós sempre vamos ampliando. Então, se forma uma outra construção. Então, a inclusão o tempo todo pensa no quê? Num diálogo, numa troca, num intercâmbio, naquela possibilidade de se abrir para o outro. A proposta filosófica de inclusão não é mais uma questão de olhar para a deficiência, mas para olhar para a diferença. Na inclusão, a proposta filosófica, não existe uma dissociação entre deficiência e diferença. Inclusão é para toda e qualquer pessoa que tenha uma deficiência ou que sinta-se excluído ou que está excluído de alguma questão. Nós temos a legislação, não só a legislação brasileira, mas nós temos uma legislação internacional que fala sobre as questões de inclusão e que fala em inclusão para a pessoa com deficiência e para a pessoa com mobilidade reduzida. Pessoa com deficiência é aquela que possa apresentar algum comprometimento sensorial, e aqui comprometimento sensorial é visão, audição, algum comprometimento físico, motor, na área da motricidade. Não é? Algum comprometimento mental, síndrome de Down, enfim, uma série de outras alterações. Também alterações que falam de ordens mais vinculadas às questões psíquicas, autismo, enfim, uma série de outras tantas possibilidades. São pessoas consideradas como pessoas com deficiências ou com dificuldades.
Pessoas com mobilidade reduzida. Muitas vezes as pessoas podem pensar, bem, mobilidade reduzida significa alguma coisa de não ter a sua mobilidade, de ter uma dificuldade em caminhar, em se movimentar? Não. Mobilidade reduzida aqui é uma questão que vai para além da questão motora. É mobilidade social, a mobilidade afetiva. Então, toda a legislação fala também que são para aquelas pessoas com mobilidade reduzida que têm dificuldades na sua flexibilidade, seja ela motora, de uma ordem mais que não seja tão intensa ou não seja crônica como a pessoa com deficiência, mas que tenha, não é, na questão motora ou sensorial ou intelectual, na falta de estímulo, na carência de estímulos, e nós muitas vezes temos desde o bebê, crianças muitas vezes estão sendo lá na fase infantil com uma carência afetiva, carência de estímulos bastante grande, e elas estão se constituindo como crianças com uma alteração mental, sem que elas necessariamente tenham. Não é? Uma vez eu tive na Faculdade de Educação Física, eu sou fisioterapeuta, mas também passei pela educação física, assim como passei pelo português, pelo inglês, e uma outra série de questões de ordem psicanalítica também. Nós tivemos um trabalho de atividades aquáticas com crianças, e então nós tínhamos um grupo de crianças cegas que nós levávamos para a piscina, e naquele momento eu tinha uma menina que ela tinha algum comportamento, e eu não conseguia entender que aquilo era um comportamento de uma criança cega. E eu pedi para os demais monitores observarem aquela criança, porque aquela criança, para mim, ela enxergava alguma coisa, mas ela não era cega. E daí eles começaram a observar e começaram a perceber que aquela criança realmente enxergava alguma coisa. Então, só que ela não conseguia dizer o que ela enxergava. Então, nós fomos para um neurologista. O neurologista fez um teste evocado, que é um exame onde precisa, aqui nós temos médicos, não é? Precisa de uma anestesia, é toda uma série, é para saber o quanto de imagens estão entrando no cérebro, estão sendo decodificadas. Essa criança fez o teste evocado e essa criança enxergava. O que é que aconteceu? Essa criança foi diagnosticada com baixa visão, que não é cegueira, é baixa visão. O médico, infelizmente, quando a criança teve baixa visão, disse para a família: a tua criança é cega. E a família acreditou. E tratou essa criança como cega. E não ensinaram a essa criança a ver. Olha o piu-piu, olha o cachorrinho, olha isso, olha lá, é azul, olha isso e aquilo. Não foi indicando coisas. A criança não sabia enxergar. E a criança passou a vivenciar, a atuar como cega. Mas ela não era cega. Tanto é que hoje ela é uma profissional e está aí muito bem, muito obrigada. Ela tem uma baixa visão. Baixa visão, tem uma pessoa cega, é uma pessoa que ou não tem absolutamente nada de visão, até 9% de visão, uma projeção luminosa ou não. E uma pessoa com baixa visão é uma pessoa que chega entre 10% a 30%, no melhor olho, após uma correção óptica. Né? E ela tem 30% de visão. Digamos que isso é muito. Muito. Então, nós temos de ter este cuidado. E inclusão é exatamente isso. É se abrir para o outro, é perceber o que o outro diz, o que o outro fala. Então, nós não podemos pensar que inclusão é somente para pessoas com deficiência, mas para todas as pessoas que apresentam algum tipo de diferença.
Seja ela motora, seja ela de ordem afetiva, seja ela de ordem sensorial, mental, intelectual, psíquica, seja o que for. Uma pessoa idosa, uma criança, uma pessoa com diferenças raciais, uma pessoa com diferenças de credos religiosos. A inclusão é abrir-se para o outro, é construir com este outro uma nova forma, uma diferente maneira de estar. Não dissocia deficiência e diferença. Porque a diferença existe para todos nós. Então, todos nós somos alvos da inclusão. Todos nós. E, com isto, dentro dessa história, desse tempo, também foi colocado que algumas nomenclaturas precisavam ser desfeitas. Não mais utilizar pessoas excepcionais. Ou vamos voltar antes, lá na codificação, às vezes a gente lê idiotia, imbecilidade, cretinismo, não é? Isso é o que hoje nós chamamos de deficiência mental. Naquela época, a idiotia, a imbecilidade e cretinismo eram níveis de deficiência mental. Então, com o tempo foi passando, passou para excepcional. Essa pessoa é excepcional. Mas uma pessoa excepcional, olha, não tem cabimento isso, uma pessoa é excepcional. É porque é cega, ela é excepcional, mas também se ela for um Neymar da vida, é excepcional. Como é que é isso? Né? Então, se abandonou a expressão excepcional e começou a se utilizar pessoas como especiais, crianças especiais, pais especiais. Cuidado. Cuidado com essa expressão. Porque isso não denota especialidade. Especiais, todos nós somos especiais para Deus. Todos. Absolutamente todos. E no momento que nós estamos usando crianças especiais, então nós podemos estar ferindo a questão da autoestima da outra criança que não tem uma deficiência. Puxa vida, mas olha só, aquele lá porque é cego, ou porque é surdo, ou porque tem autismo, é especial. E eu sou uma droga. O que eu sou para meu pai, para minha mãe, para minha tia, para minha professora, para minha evangelizadora? Eu não sou um ser especial também? Então, nós temos de pensar que nós temos de começar a repensar as questões de dizer crianças especiais, pais especiais. Por quê? Pais especiais também são todos aqueles que, de alguma forma, levam para os seus filhos, levam para o seu outro conhecimentos, possibilidades, diálogos, formas de construção. Então, aqui nós temos de repensar essas nomenclaturas. Mas também se utilizou muito, ao longo do tempo, pessoas portadoras de necessidades especiais. E aí? Aí foi visto, não só em relação ao Brasil, mas em relação a todo o mundo, que portar. O que é portar? É eu ter alguma coisa. No momento que eu não quero mais utilizar, eu pego e guardo. Eu posso guardar a minha cegueira? Eu posso guardar a minha... hoje eu não estou afim de ser cega. Me acordei hoje... hoje eu não estou afim de ser surda. Vou guardar na gaveta, quando chegar em casa, eu pego a surdez e tudo bem, boto de novo, né? O autismo, a hiperatividade. Hoje eu não estou afim. Pode-se? Não, né? Então, se aboliu também a questão de ser portador. Resumindo, hoje, dentro de toda a legislação internacional, se diz pessoa com deficiência, pessoa com diferença, pessoa com autismo, pessoa com
surdez. Pessoa deficiente auditiva, que é diferente do surdo. Surdo é uma coisa, deficiente auditivo é outra. Surdo é aquele que usa libras. Deficiente auditivo não usa libras. Surdo não gosta de ser chamado de deficiente. Surdo, se diz um povo, o povo surdo. Eles se chamam, e é assim que eles se colocam. Nós somos o povo surdo, porque nós temos uma linguagem que muitas pessoas dizem, linguagem brasileira de sinal. Não, é língua brasileira de sinal. Porque existe toda uma metodologia, toda uma forma de ser. Então, eles são um povo, eles não são pessoas com deficiência. Então, eles não se colocam nessa questão. E aqui nós temos que ter esse cuidado também. Então, por isso que nós utilizamos pessoas surdas, pessoas com deficiência auditiva, pessoas com autismo. Nós dizemos hoje o nome da deficiência, porque se eu chegar para alguém e dizer, olha, Mariazinha apresenta deficiência visual. Bom, para mim, para o leigo, disse muita coisa. Para mim não disse nada. Porque eu sei que deficiência visual é uma expressão genérica que abarca duas questões, ou cego ou pessoa com baixa visão. Pessoa cega, eu já conversei com vocês, a pessoa que apresenta de 0% de visão, no meu caso, até 9% de visão, pode ter uma projeção luminosa, ver cores, alguma coisa assim, ou ter uma redução visual, ter uma baixa visão, de 10% a 30% de visão. Então, muitas vezes, cobra-se daquela pessoa, mas olha o fulaninho ali, ele é deficiente visual, e muitos dizem, ele é cego. Ele não é cego, ele tem baixa visão. E ele faz tantas coisas e cobra-se de uma pessoa cega, que não tem possibilidade de fazer, porque ele não enxerga aquilo que o outro enxerga. Então, existe uma grande diferença entre todos eles. Então, se chegar para mim e disser, olha, a pessoa tem deficiência visual, eu não sei se estão me dizendo que aquela pessoa é cega ou tem baixa visão. Então, por isso que nós utilizamos a expressão pessoa com cegueira, ou pessoa vivendo com a cegueira, ou pessoa com baixa visão. Ou pessoa, enfim, dizendo-se o nome daquilo que a pessoa apresenta. E aqui vamos entender que todas as pessoas têm possibilidades. Nós sabemos pela doutrina espírita que nós todos somos seres de possibilidades. Todos nós temos condições evolutivas. Todos nós temos a possibilidade de evoluir. Então, nós não podemos dizer que alguém está preso a uma deficiência. Ao contrário. Tive um amigo que muitas vezes me dizia, eu não sei por que as pessoas me dizem que eu estou preso em uma cadeira de rodas, porque no momento que eu entrei para uma cadeira de rodas, eu me libertei. Eu me libertei de uma cama. Eu me libertei de 4 paredes. Eu ganhei o mundo. Então, muitas vezes nós carregamos nas nossas palavras, nas nossas expressões, questões que fecham muito mais e que a inclusão possibilita. O momento, a proposta filosófica de olhar para o outro com diferença, para o estrangeiro, para aquele que vem da Síria e chega do Brasil e não sabe falar absolutamente nada do português, ele precisa ser incluído. Nós queremos ser aceitos numa família, nós queremos ser aceitos no trânsito, nós queremos ser aceitos no emprego, nós queremos ser acolhidos na casa espírita. Inclusão é para todos. Inclusão, e Jesus disse, ide e evangelizai todas as gentes. Todas as gentes. Ele não disse, evangelizai o cego de Betsaida, o surdo,
Aquele que entrou pela casa, pelo telhado. E muitas vezes, para entrar numa casa espírita, a pessoa com diferença precisa entrar pelo telhado, não pela porta. O que é isso? O que nós estamos fazendo? Senão colocando algumas questões bastante difíceis. Isso é muito sério. E inclusão, então, nos leva a pensar e repensar nessas questões, a estabelecer um diálogo, a ouvir o outro. O que tu precisa? Como é que eu posso te ajudar? Bom, tu não sabes como é que eu posso te ajudar? Eu também não sei. Vamos ver juntos. Vamos buscar um conhecimento juntos. Tu sabes me dizer como é que eu posso te ajudar? Eu vou te ajudar. Ah, não, isso que tu estás me pedindo, desculpe, mas isso não é te ajudar. É saber dizer isso. É saber dizer para esse outro que nós estamos ouvindo, que nós estamos vendo, mas não vendo com os olhos físicos e nem ouvindo com os olhos físicos, com os ouvidos físicos, mas com a alma. Olhando para o outro, para a diferença do outro, como o nosso próximo. Então é isso que nós precisamos pensar. Nessa proposta inclusiva que o Cristo nos trouxe, a proposta evangélica de inclusão e a proposta também doutrinária de inclusão e a revista espírita e toda a codificação, lá em O Livro dos Espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente no capítulo 5, no item 27, 26, 25, nós temos grandes questões importantíssimas sobre inclusão. Que ninguém tem o direito de sobrecarregar o outro. Ninguém, lá, Bernardino, no Evangelho, nos diz. No item 27 do capítulo 5, por favor, quando chegarem em casa, leiam este capítulo e especialmente prestem bem atenção no item 27, quando ele diz: ninguém tem o direito de sobrecarregar, ninguém tem o direito de revolver a lâmina no coração do outro. Cuidado, porque muitas vezes é pela diferença do outro que vem a possibilidade de nós crescermos como pessoas. Muitas vezes é pela ação do outro que necessariamente pode não ser uma questão de expiação, mas sim uma questão de prova. E quando nós vamos lá na Revista Espírita, Allan Kardec diz que, independente de ser expiação ou prova, é uma oportunidade de melhoramento. Então, muitas vezes, aquilo que aquela pessoa está apresentando, aquela limitação, aquela dificuldade, aquela adversidade, aquele momento delicado, difícil que a pessoa está vivenciando, pode ser um momento de prova para desenvolver habilidades, assim como pode ser uma forma de expiar, de resgatar, de limitar. E vamos lá no Livro dos Espíritos e vamos ver as questões ligadas à idiotia. Que a pessoa com deficiência mental está compreendendo tudo o que está acontecendo. Tudo. Ela tem a dificuldade para expressar, para codificar as respostas. Jesus disse: ouça quem tiver ouvidos de ouvir e olhos de ver. Então, muitas vezes as pessoas dizem: a pessoa não está entendendo nada, eu estou falando aqui alguma coisa, ele não entende coisa nenhuma, esse menino não tem jeito. Ah, não, pode falar de tudo, fala bem o que quiser, ele não está entendendo nada. Cuidado. Está entendendo. Está entendendo. Está entendendo, sim. E lá a codificação, se nós tivermos uma análise crítica em estudar a doutrina espírita, e por isso que ela é não somente uma fé raciocinada, mas ela é uma razão raciocinada, ela nos dá essa condição, essa possibilidade de olhar, de perceber a nossa realidade.
E entender aquilo que Jesus já vinha falando e que ao longo de toda a codificação os nossos amigos espirituais vieram nos dizendo. E nós muitas vezes nos fechamos, nós não entendemos o que aquilo dizendo. Então aquela criança que vem ali, aquela criança que muitas vezes está com uma baixa visão, que é cega, que é surda, que está com AIDS. E aqui é outra questão. Quantas vezes a medicação leva uma criança com AIDS a sérios problemas, não só a criança, mas qualquer adolescente ou adulto, leva a uma deficientização. Né? As próprias medicações, muitas vezes, a toxoplasmose cerebral conduz a uma questão, a própria medicação muitas vezes conduz na ânsia do uso da medicação, a qualidade de vida muitas vezes pode se modificar. Há problemas da motricidade, há problemas nos ossos. Sim, sim. Eu esqueço absolutamente. Quando eu estou em trabalho, eu esqueço que eu estou com fome, com sede, com tudo. E daí, então, assim, nós temos que ter esses cuidados. E aqui, muitas vezes, a gente pensa, olha só, a criança com AIDS, mas essa criança com AIDS também adolesce. Essa criança com AIDS, ela vai adolescer. E ela, quando for adolescente, os outros vão ter uma namoradinha, um namoradinho. E ela, eu não quero que a minha filha tem um namorado com AIDS. Ou que o meu filho namore uma menina com AIDS. Então aquilo se torna um pesadelo. E muitos buscam no suicídio questões. Então nós precisamos pensar em inclusão. Olhar para aquelas pessoas de uma forma fraterna, acolhedora. Mas um acolhimento que não é um acolhimento que seja uma coisa assim. É um acolhimento que tenha que ter um objetivo, que tenha que ter uma meta, que tenha que ter uma estrutura, que tenha que ter um raciocínio. Eu tenho que saber, não é acolher e dizer meu irmãozinho. E como nós gostamos, né? Oi, meu irmãozinho, bom dia, meu irmãozinho, né? Muitos eu já ouvi na casa espírita. Bom dia, meu irmãozinho. Aquela voz docezinha. Sai de lá. Né? Chega em casa. Por que botou aqui, não sei o quê? Tira esse sapato daqui. Eu vou dar um tranco em todo mundo. Às vezes, dentro de casa, a gente é um cruel, né? Mas na casa espírita. Oi, irmãozinho. Isso é inclusão? Não é. Não é. Adiante. Já a sua irmã, integração, não pensava em todos como a inclusão, não. Ela era unilateral e gostava muito de improviso. Quem quisesse conviver com ela, que se encaixasse e, de preferência, alcançasse a normalização de suas atividades. Escolhi apenas alguns para conviver e, podem acreditar, considerava que diferença e desigualdade eram a mesma coisa. Puxa. Então, integração. Integração, muitas pessoas dizem, o que é inclusão? É integrar. São propostas filosóficas completamente diferentes. Inclusão é olhar para o outro com a sua diferença, seja essa diferença qual for. A integração é olhar para o outro e olhar a deficiência. Ele precisa se encaixar. É aquele que chega e eu já tenho a minha aulinha pronta, eu tenho a minha atividade pronta e não há margem para nenhum tipo de modificação. Aquela pessoa vai se normalizar. Ela vai ter que se encaixar. Ela vai ter que se encaixar naquilo lá. Bom, a minha aulinha está pronta, eu fiz isso
Se uma criança vier e disser alguma coisa de diferente, dane-se, porque hoje a minha aulinha é esta. Eu não vou olhar, não vou observar, não vou pensar no outro. A deficiência, muitas vezes, vai estar lá. Né? Aquele momento difícil, a gente lida depois. Integrar é somente para alguns. E, de preferência, aqueles que não incomodem, aqueles que não atrapalhem, aqueles que ouçam e deem as respostas que eu queira ouvir. E não é assim. Integração, não é? E aqui, em alguns momentos, é importante, é necessário? É. Né? Como nós vimos lá no final da história, há momentos que nós vamos precisar cada um desses pontos. Mas quando utilizar? E isso nós temos de desenvolver a sabedoria de quando utilizar isto. Eu não estou dizendo aqui que a inclusão é a bruxa do 87. É alguém na fila do pão. Então, nós temos de pensar que integração em alguns momentos vai ser necessário. Mas nós vamos ter de entender que integração tem uma data de validade, até um determinado ponto. Muitas vezes eu preciso usar aquilo até como uma forma de diagnóstico, até mesmo como uma forma metodológica para saber até onde a pessoa vai ou não vai. Mas o meu grande objetivo e o grande objetivo do Espiritismo é a inclusão. Então, a integração é somente para alguns. A rampa não usa o elevador. Esse elevador é para a pessoa com paraplegia, com dificuldade de andar, ou para a pessoa que tenha alguma alteração, que não consiga subir escadas, que tenha um problema no joelho. Nas nossas casas espíritas, quantas pessoas, quantos médios, quantos trabalhadores estão com problemas e não tem deficiência. E aí? Eles não vão precisar do elevador ou da rampa, aquela rampa. Não pode ir por aquela rampa, porque aquela rampa é somente para quem utiliza a cadeira de rodas. E a gestante, e a criança, e o idoso. Então, a integração olha muito para aquela, pontualmente para alguma coisa. E aquele ser, aquela pessoa que tem aquela determinada diferença, ela precisa se encaixar. E muitas vezes existe um improviso. O que eu vou fazer? Olha só, hoje chegou uma pessoa com andador na minha casa espírita. Vamos botar uma aqui, vamos botar uma tabuazinha. Vamos pegar os livros lá da biblioteca, fazer uma rampinha aqui rapidinho, não sei o quê, improvisar qualquer coisa. E aí? Não está sendo visível aquela deficiência, por quê? Eu preciso aguardar que na minha casa espírita chegue alguém com deficiência para depois eu começar a pensar em acessibilidades. Não. Eu posso antecipar. Eu preciso que uma federativa esteja totalmente pronta para depois poder falar para as casas espíritas sobre alguma questão. Quando, muitas vezes, não é naquela federativa que está chegando uma pessoa com uma diferença. Ela na casa espírita, que está indo no atendimento fraterno, na recepção, que está tomando um passe. E não é do passe, então. Vai uma pessoa surda tomar um passe, feche os olhos. Aí terminou o passe e a pessoa fica sentada. Tudo isso que eu estou contando já aconteceu, pessoal. E a pessoa fica sentada. E a outra pessoa... E os médicos ficam ali. Dormiu? Está obsidiada?
Daí chega a outra e diz, não, ela é surda. Ela não ouviu que já terminou o passe. Ninguém foi ali e tocou no ombro dela. Vocês mandaram fechar os olhos, cortaram o canal de mensagem que ela tinha com o mundo. Não é? Uma pessoa surda, quando fecha os olhos, ela não está vendo. E aí? Então, nós temos de usar as nossas questões de como saber e quando aplicar e quando utilizar. Porque isso é importante. Então, integração, muitas vezes, nós queremos normalizar. É uma palavra bastante importante. A normalização é uma palavra muito utilizada na integração. Nós queremos normalizar as pessoas, que elas sejam normais. Mas o que é ser normal? Caetano Veloso já disse, de perto ninguém é normal, né? Não foi assim? Lá quando eu fiz a educação física, eu sou metida também, né? Quando eu fiz a educação física, no nosso convite estava escrito lá, de perto ninguém é normal. Esse foi o nosso lema, de perto ninguém é normal. Né? Caetano Veloso já dizia isso, e nós temos de prestar atenção a isso tudo mesmo. Tá bom? Então vamos adiante. Elas tinham uma irmã mais difícil, a exclusão. Ela nem pensava em reciprocidade, em vinculação, não. Gostava muito era de segregar, segregação, e tinha até o que se pode chamar hábito de eliminação do diferente. A palavra, a pessoa com deficiência, então, nem pensar em bom dia, boa tarde, boa noite. A palavra escolha para ela não existia para os outros, somente para ela. Diferente da integração que, bom, pelo menos deixava que alguns participassem ou escolhessem fazer, desde que fosse como ela queria, é claro. E a inclusão aceitava todos e considerava muito importante as escolhas de cada um. A exclusão, por mais que o seu pai Tempo e a sua mãe Evolução aconselhassem, ela era resistente, se agarrava ao desconhecimento dos direitos humanos e da valorização das oportunidades. Então, a exclusão é essa questão da eliminação. É essa questão, muitas vezes, da discriminação total. A exclusão, muitas vezes, é tolher, é tirar a possibilidade de. Mas aqui nós temos de pensar. Exclusão é importante em nossa vida? Exclusão é importante em nossa vida? Vamos pensar. Quando é que a exclusão é importante em nossa vida? Quando eu não quero mais fazer parte de um determinado grupo. Jesus nos convidou a nos excluirmos. Não convidou? A nos excluirmos do quê? Do egoísmo, do orgulho, de atitudes da vaidade. A nos excluirmos de sermos perversos para com o outro. É uma força. Inclusão e exclusão são duas forças que necessariamente não se opõem. No momento que eu digo, vou a uma festa da fantasia, como o Valteno, e aqui eu vou contar a história, que o Valteno foi numa festa da fantasia ontem, mas ninguém ouviu, né? Ele fez uma opção. Ele excluiu a possibilidade de ir num teatro. Foi ruim? Não. Porque ele foi acompanhar a família dele numa festa da fantasia. Isso não é uma questão ruim. Então nós temos de saber quando é que exclusão é algo ruim. É ruim quando eliminamos, mas eliminamos sem oferecer algo diferente, algo saudável, algo possível, algo acolhedor. Eu estou excluindo quando o meu filho vai ali com 12 anos e diz, mãe, eu quero uma moto, ou eu quero uma machadinha. Eu digo, eu não vou te dar. Eu estou excluindo
Eu estou excluindo, sim, aquela forma dele pensar, e tu vou apresentar uma outra forma. Olha só, por que tu quer uma moto? Moto, tu não tens idade ainda para isso. Para dirigir. Então, eu te levo. A outra pessoa te leva. É isso que nós precisamos começar a pensar. Quantas vezes nós utilizamos as questões e isso tudo tem de ter uma fé raciocinada. Por isso que quando Kardec vem e nos fala essa questão do Espiritismo em nos trazer a fé raciocinada, é justamente isso. É pensarmos quando tudo pode e deve ser utilizado. Tudo ao seu tempo. Tudo conforme a nossa evolução. Tudo vem por um caminho. Nós precisamos ter sabedoria de quando utilizar esta ou aquela situação. Adiante. Ela e a sua irmã, integração, se davam muito bem com seu outro irmão. O capacitismo. E ele gostava muito de preconceitos com as pessoas com deficiência. Pois vejam só. Os três andavam então sempre juntos. O que era o capacitismo? Preparação, é uma palavra que capacidade, né? Capacitismo, assim como se fala no racismo, não é? Ou como se fala sobre o preconceito para com o negro, como se fala assim em alguns preconceitos, nós temos um preconceito, o preconceito com a pessoa com deficiência. É o capacitismo. Joãozinho tem autismo. Ele é um menino notável porque tem pais excelentes. Isso é um preconceito? Quer dizer que ele não poderia ser um menino notável? Ele é notável porque ele tem ele tem pais que ofereceram condições para ele. Ele não pode desenvolver por outros caminhos. E quantas crianças aí existem que não têm pais e que se constituem como pessoas? Aquela pessoa tão bonitinha, pena que ela seja surda. Por quê? Uma pessoa surda não pode ser bonitinha? Isso é o capacitismo. Capacitismo é uma forma de discriminação. É uma forma de olhar para o outro e dizer, ele só tem essa possibilidade porque outras pessoas estão fazendo. Ou porque outras questões estão inviabilizando. Mas, se não fosse aquilo, talvez ele tivesse. Isso é importante. Então, nós temos de olhar para isso aí tudo. Não é? Olha, aquela pessoa está grávida, aquela mulher está gestante, né? Na cadeira de rosa. Quem foi que fez o mal para ela? Se usa isso. Eu ouvi muito, e muitos de vocês já ouviram isso também, não é? Quer dizer que então gerar alguém é fazer o mal para alguém. Legal. Então eu sou vítima do mal de alguém. Assim como muitas vezes dizem, coitado. Eu sou uma coitada. Eu nasci de um coito. Né? Eu sou. E vocês não são? Ou vocês são de proveta? Pois é. E aí? Coitadinho. Porque a gente já denota uma questão. Eu fico muito feliz. Não nasci de proveta, nasci de uma relação amorosa entre meu pai e minha mãe. Um coito. Pronto. Simples. Então, é essa questão que nós temos de observar. E agora nós vamos entrar em acessibilidades. Por isso, a inclusão e acessibilidades faziam companhia uma para outra. Acessibilidades apreciava o desenho universal. Já começamos por aí.
acessibilidades no plural, por quê? Nós não temos uma única acessibilidade. Acessibilidade é acolher, é lançar mão de, é usar estratégias. Uma estratégia ou um conjunto de estratégias. Então, eu tenho acessibilidade arquitetônica, acessibilidade atitudinal, acessibilidade comunicativa, acessibilidade afetiva, enfim, uma série de formas de como ser acessível para o outro. Como é que eu posso ser singular? Não posso. Por isso que nós utilizamos acessibilidades no plural, porque é uma forma plural de como estar interagindo com o outro. É uma forma diferente, mas é uma forma que tem vários caminhos. O que pode ser bom para um, pode não ser exatamente bom para o outro. Então, e aí? Então, por isso que nós precisamos utilizar essa expressão no plural. São caminhos para a inclusão. É um caminho, ou são caminhos para a inclusão. Preciso das várias maneiras de como ser acessível para desenvolver todo esse trabalho. Das várias maneiras de como pensar e repensar a diferença. Então, eu não tenho mais como utilizar de uma forma singular a palavra acessibilidade. E se utilizou muito tempo a acessibilidade somente no singular, como se tivesse somente a rampa, somente o braille. E aqui houve um erro ali. Acredito que todos vocês ouviram, mas como vocês são educados, vocês não falaram absolutamente nada, não é? Brailles. Não existe brailles. Existe braille no singular, porque é um código só. Existem libras, língua, com vários sinais, várias sinalizações. E nós já vamos para o 5º Encontro Nacional de Surdos Espíritas, e já está sendo elaborada toda uma questão da codificação, da sinalização libras, de palavras específicas do espiritismo, que até então se usava muito o espírito para o surdo era sinalizado como o espírito da Igreja Católica. E hoje já está construído no Brasil o sinal espírito, o espírito que se utiliza dentro do espiritismo. Então nós estamos tendo todo um trabalho no território nacional para estudar alguns conteúdos e fazer a validação disso tudo. Por isso que a codificação ainda não está em Libras. Não existe a codificação em Libras. Os surdos não têm acesso à codificação. Ele precisa da casa espírita. Ele precisa do intérprete. Ele precisa daquele que troque com ele. Ele precisa das questões visuais. Mas a codificação Braille já existe. Sociedade para o Livro Espírita Braille, no Rio de Janeiro, fica lá, na Rua Tomás Coelho, número 51. Quem tiver necessidade ou que quiser passar, não só o livro, não só a codificação, mas também tem muitas obras subsidiárias, e a própria Revista Espírita já está pela Marta Batista, que é do Rio de Janeiro. Ela mesma gravou no audiolivro, não é? Então, está disponível. Então, quem tiver pessoas que queiram ter acesso, vocês podem entrar em contato com a Sociedade para o Livro Espírita em Braille, que faz o envio. O livro Braille não é vendido, o livro Braille é dado nacionalmente e enviado para fora do Brasil também. Não é? E até eu vou sortear depois 2 livros meus que já estão à venda em algumas livrarias, Inclusão e Acessibilidades e Espiritismo para Todos, e ali toda a renda desse livro vai para a Sociedade para o Livro em Braille. Né? Quem quiser pode acessar também a editora Solidum, né? Já está acessível lá. E depois nós vamos sortear esses 2 livros entre vocês. Mas
as pessoas cegas ou com baixa visão, porque há muitas pessoas com baixa visão que utilizam o braille, precisam. O ampliado não é possível. Mas nós temos acessibilidades como palavras contrastadas, o contraste de cores, letras ampliadas, a rampa, a atitude, a forma de como conduzir, a forma de como orientar, a forma de como receber. Lá no atendimento espiritual que existem 6 modalidades: a recepção, o atendimento fraterno, a explanação do evangelho, o passe, a água magnetizada, a irradiação. Isso tudo tem estratégias. Assim como existem essas estratégias, nós também temos as acessibilidades. E essa também é uma apostila que nós fizemos juntamente para a FEB e que estará ao dispor para todos vocês. Acredito que a partir dessa CRS deste ano já vai ser liberada para as demais casas espíritas. Nós também estamos trazendo sob um olhar inclusivo essa questão. Então, é importante que nós possamos olhar para tudo isso e perceber essas grandes diferenças. O quanto a acessibilidade precisa ser utilizada no plural. O quanto a inclusão é amplo. O quanto a integração normaliza, mas em alguns momentos é preciso utilizar. O quanto a exclusão elimina, mas em alguns momentos é preciso utilizar. E o quanto o preconceito ajuda. Mas ajuda no sentido de que nos faz repensar por que é que eu estou sendo assim. O capacitismo é algo ruim, é algo muito ruim. Mas, lá no grão de mostarda, Emmanuel nos apresenta uma questão. Quando um aprendiz chega para o sábio e pergunta: olha, sábio, tudo na vida nos ensina, e o sábio diz: sim, tudo. Todas as condições nos ensinam. E ele pergunta: mas o que é que um bêbado tem a me ensinar? Um bêbado tem a te ensinar como valorizar a vida. Então, muitas vezes, o capacitismo, o preconceito que eu utilizo, que nós ouvimos para com o outro, pode ser a chance, o gancho que nós temos para entrar ali, conversar e substituir. Né? E dizer para aquela pessoa: por que tu estás falando nos negros? Ah, o negro quando não faz na entrada, faz na saída. Você não ouve muito disso? Você ouvia, né? Hoje não se ouve mais. Todos vocês são politicamente corretos, não é? Espiriticamente corretos, não é? Pois é. Mas eu já ouvi muito espírita dizendo isso. Sério. Daí, naquele momento do preconceito, foi um momento que dizer: olha só, aquela pessoa negra é teu irmão. Aquela pessoa com deficiência, ela tem condições. A autista é notável porque ela tem inteligência. Não é somente porque ela tem pais excelentes. É porque ela tem inteligência. Porque nada adiantaria ela ter pais excelentes se ela não tivesse inteligência. Nada adiantaria se aquela pessoa surda não tivesse a surdez. Ela seria feia ou bonita da mesma forma. Então, é importante que a gente possa saber quando utilizar. O que é que aquilo está nos possibilitando trabalhar? O que é que isto está nos dando de condições para mostrar a nós mesmos, dentro da prova e da expiação, o quanto as propostas, as mensagens, as sementes inclusivas do Cristo estão crescendo e frutificando em nós, e a proposta da codificação, a proposta doutrinária também está surgindo para todos nós. É um momento de nós termos este repensar, de fazermos essa análise crítica e criteriosa da nossa condição.
Isso é importante. Tá? Mas agora eu quero ouvir vocês. Certo? Temos alguns minutinhos ainda. Alguém quer colocar alguma questão? Olá, bom dia. Bom dia. Meu nome é Ana. Eu participei de um curso uma vez de musicalização e me falaram... Só um minutinho. Pode falar fora do microfone para eu te visualizar onde tu estás? Porque daí Legal. A tendência dela é olhar para onde? Para a caixa de som. É porque não é lá que está a caixa de som, está saindo a voz. A pessoa não está na caixa né? Não está dentro da televisão, nem da caixa de som. Então, por isso é uma outra estratégia, pessoal. Acessibilidade. Tá? E nesse curso que eu participei, eles usaram um termo como típicas e atípicas, se referindo a essa parte de inclusão. O que você acha disso? Também se utilizava bastante essa questão do ser típico e ser atípico, não é? O típico e o atípico está voltada para aquela questão da especificidade. Tem um autismo, ela tem uma questão mais pontual, as questões psíquicas, as questões invasivas, a questão da paralisia cerebral, que também envolve questões neurológicas. A paralisia cerebral, ela não envolve questões unicamente motoras, ela tem dificuldade em fazer coordenações cerebrais, não é? Então, muitas vezes ela tem condutas típicas e condutas atípicas, são condutas específicas daquela questão. E aqui, então mas nós não estamos rotulando. Aquela pessoa é tipicamente isto ou aquilo, né? A tipificação está em relação ao grau de vicissitude, de diferença, de incapacidade, ou de capacidade, ou de possibilidade, ou de impossibilidade que existe, mas não da pessoa. Não é a pessoa que é atípica. Ela tem, sim, características da síndrome de Down. Ela tem, sim, características de tal situação, né? Que é também uma forma de como falar nas questões da mobilidade reduzida, que muitas pessoas acham que mobilidade reduzida é uma questão de dificuldade motora. E não, volto a dizer, é uma questão de mobilidade social, afetiva, comunicativa, não tem a capacidade de flexibilização dentro disso tudo. Tá? Então, nós podemos utilizar também, e a legislação, em alguns momentos, utiliza típico e atípico. Infelizmente, nós não podemos dar conta de tudo. Nós temos que colocar nome nas situações, né? E aqui nós temos um princípio bem interessante dentro da psicanálise, é poder repensar as questões. Muitas vezes a cadeira, bom, o que é uma cadeira? É um objeto para sentar. Quando eu fecho a possibilidade de a cadeira ser um objeto para sentar, eu fechei todas as possibilidades de criação. Não, a cadeira não é somente um objeto para sentar. É um objeto onde algumas pessoas podem ficar em pé, é um objeto onde muitas vezes eu posso colocar uma mochila, é um objeto onde muitas vezes eu posso colocar um casaco, fazer uma trouxa de roupa. Na minha casa, então, né, as cadeiras são mais armários do que outra coisa. Né? E aí? Então, eu não posso fechar as palavras delas próprias. Eu preciso dar a elas uma conotação maior, certo? São eufemismos, não é? No momento que eu posso dizer assim, bom, eu tenho uma deficiência, se eu não consigo me organizar diante de dizer, a Sônia tem uma deficiência, a Sônia é cega. Se eu não consigo me manter, está na hora de trabalhar com aquela pessoa que não consegue ouvir aquilo. Eu não posso... Mas se eu sei que aquela pessoa tem uma dificuldade para ouvir, que ela tem uma deficiência, e deficiência temos todos nós, monetária pelo menos temos, né? Então, se eu não consigo ouvir aquilo, e se eu me desorganizo diante daquela situação, está no momento de um atendimento fraterno. Está no momento de trabalhar com aquela questão. Está no momento de falar com aqueles pais e dizer,
teu filho tem síndrome de Down. Meu filho não tem síndrome de Down. Ele só tem mais ou menos síndrome de Down. Não existe mais ou menos síndrome de Down. Ou é ou não é. Ninguém é mais ou menos gestante, né? Estou mais ou menos grávida. Então, muitas vezes a gente usa eufemismos. A tua varinha. Como eu escuto. Já trouxe tua varinha hoje? Eu não uso varinha, pessoal. Varinha de marmelo vai pegar vocês, hein? Eu uso uma bengala de apoio, que não é uma bengala que não é uma bengala de sustentação, é uma bengala de orientação. Então, se eu não consigo ouvir as palavras cego, surdo, autista, eu preciso trabalhar. Muitas vezes, as dificuldades são muito mais nossas em dizer para o outro do que realmente para o outro, em ouvir o que ele realmente é. Eu não sou deficiente visual, eu sou cego. E eu tinha um amigo que sempre dizia: acabou a minha hora de trabalho, deixa eu sair para a rua, porque agora está na hora de deixar os videntinhos fazer a caridade. Me ajudar a atravessar a rua, me ajudar a ler alguma coisa para mim. Era assim que eu ia. Se organizou de tal forma que foi possível. Que para ele seguir, saber que ele era cego, ele é cego, pronto. Então nós precisamos trabalhar com isso também. Bem, tinha uma questão acabou o tempo? Dentro da internet não tem mais tempo? Vou ler uma questão do Leandro de Mongaguá. Onde fica isso, pelo amor de Deus? Litoral de São Paulo. Muitas crianças não conseguem sair de suas casas para irem ao centro, por se sentirem excluídas pelos seus comprometimentos. Como podemos nos capacitar para levar a evangelização para esses corações? E um complemento depois. Percebemos que aqui em Mongaguá, o número de pessoas nesse quadro está crescendo muito. O evangelho precisa ser levado a eles. Estamos encantados com sua palestra. Crianças surdas, muitas vezes, elas não têm... Muitas vezes as famílias, houve todo um trabalho histórico que não se deixou, muitas vezes, pessoas utilizarem, sinalizarem. Inclusive, elas estavam sempre de mãos amarradas e tinham a leitura bilabial. Não tem. Algumas pessoas não conseguem fazer isso. Elas precisam aprender Libras, surdas precisam aprender Libras. Então é preciso haver uma capacitação. As federativas precisam oferecer curso Libras. As pessoas precisam pensar em utilizar Libras. Mas nós precisamos também pensar em capacitar os pais, em habilitar esses pais, em trabalhar com estes pais. E muitas vezes, se essa criança não consegue ir à casa espírita, bom, quando Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Nós precisamos fazer um outro caminho inverso. Nós temos de inverter essa situação. Nós precisamos começar a pensar urgentemente em nos instrumentalizar, a trabalhar com as várias questões e as várias possibilidades, e ter certeza, e saber, e visibilizar a diferença, e saber que nós não podemos dar conta de tudo. Cada encarnação. Olha, Emmanuel vem falando que cada virtude leva 1000 anos, mais 2, 3 mil anos. Nós não podemos trabalhar com todas as virtudes num único ano. Então, numa única encarnação. Então, muitas vezes, nós não vamos dar condição de trabalhar com todas as diferenças. Mas nós precisamos começar a pensar em sermos acolhedores. E começar a nos abrir para o outro. E no momento que nós começamos a nos abrir para o outro, nós naturalmente nos tornamos acessíveis. Não basta eu me dizer acessível. Eu tenho de ter uma atitude acessível. Bom dia para todos. Vamos sortear, então, 2 livros. Espero poder encontrar vocês em outras oportunidades. E nós temos muito a falar ainda sobre as questões de inclusão e de acessibilidade. Obrigada.